Quando surge, galera ligada no canal Verdão Info, hoje a gente vai falar um pouquinho desse jogo de hoje à noite, né? Santos e Palmeiras, um jogo muito complicado, muitos apontando como o jogo do ano para o Palmeiras. É duelo de vice-líder contra terceiro colocado, um jogo realmente muito importante. E a gente vai falar um pouquinho também dessa projeção, né? Nos próximos jogos, não só do Palmeiras, mas também do Flamengo. Vocês vão ver que o Flamengo tende a passar por uma fase complicada no Campeonato Brasileiro, inclusive o zagueiro Mari falou sobre isso hoje, né? Um momento difícil, que o Flamengo tende a passar um momento um pouco mais complicado. Vocês vão saber o porquê agora. Primeiro, falar um pouquinho de Santos e Palmeiras, né? Um jogo que certamente vai ser bem disputado na Vila Belmiro. O Santos de vez em quando manda alguns jogos seus no Pacaembu, né? O presidente quer sempre mandar os jogos grandes dentro do estado de São Paulo, mas os jogadores e até o São Paulo eles sempre batem o pé para jogarem jogos importantes na Vila, né? E o Santos na Vila é muito forte. Claro que o público não deve ser tão grande como poderia ser no Pacaembu, lembrando torcida única, mas os jogadores preferem, o São Paulo prefere, então o Santos dificultará o jogo com certeza e eles vão encarar, claro, como um jogo do ano também. Só que vão estar desfalcados, né? Soteldo não joga, Evandro não joga, entre outros desfalques, né? Lembrando que a gente está passando por uma data FIFA e o Campeonato Brasileiro não para. O Palmeiras sofre também com essas baixas, tem o Gomes na seleção paraguaia, tem o Everton na seleção brasileira. Claro que a gente não tem tantos problemas, né, com essas baixas, porque o Luan deve formar a zaga, né, com o Vitor Hugo, e no gol o Jailson está confirmado aí para o lugar do Everton, ou seja, o Praz vai naquele revezamento que o Mano vem fazendo. O Praz joga então no domingo contra o Botafogo. Então hoje o Jailson da Massa estará defendendo a meta alviverde. Bom, falando um pouquinho do momento do Flamengo, né, um momento que tende a ser um pouco difícil, por quê? Por conta das ausências, né? Acabei de falar das ausências do Palmeiras, né, com o Gomes e também com o Everton, mas vocês viram que a gente tem reposição, né? E o Flamengo, por outro lado, pelo menos na minha opinião, em muitas posições não tem um substituto à altura de alguns titulares. O Gabigol é um exemplo disso. Gabigol e Rodrigo Caio, né? Os dois que estão na seleção brasileira. E o Vitinho será o substituto do Gabigol na quinta-feira, amanhã, contra o Galo. E na zaga vai entrar o Tuller, zagueiro, garoto, né, que vai jogar na zaga. No meio-campo, o Arrascaeta, vocês se lembram, se machucou, vai ficar um tempo grande fora. E o Felipe Luiz, na lateral esquerda, mesma coisa, lesão um pouco menos grave que a do Arrascaeta. Então, os substitutos, ó, René na lateral esquerda, tem o Renier no meio, né, e é um jovem ainda, tem o Tuller na zaga e o Vitinho na frente. Cá entre nós, não são jogadores que têm nível nem próximo dos titulares do Flamengo. Os titulares são muito bons, é o melhor time do Brasil, de 1 a 11, certamente, fácil, mas a gente vê que as reposições não são à altura, né? Isso me fez lembrar uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás, né? E na ocasião, no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras que liderava e o Flamengo buscava a liderança. E o Palmeiras começou a ter jogadores lesionados, né? Vocês se lembram, Cleiton Xavier, Pierre, entre outros jogadores se machucaram, e o Palmeiras, assim como o Flamengo hoje, não tem tanta gente para repor. Então o Flamengo vai sofrer com isso, os jogadores já estão se preparando para esse momento. E contra o Galo já mostrou, né? O Flamengo joga amanhã contra o Atlético, e o Atlético mostrou no domingo passado que sabe jogar contra esses times mais poderosos na casa do adversário. Jogou muito bem o Atlético aqui em São Paulo contra o Palmeiras e tende a complicar a vida flamenguista também amanhã no Rio de Janeiro. E depois, no final de semana, o Flamengo encara o Atlético Paranaense, que foi o algoz do Fla na Copa do Brasil, né? Eliminou o Flamengo na Copa do Brasil. É sempre muito difícil jogar contra o Atlético Paranaense fora de casa. Então, lembrando, né, com esses desfalques, sem Gabigol, sem Arrascaeta, sem Felipe Luiz e Rodrigo Caio. Então é a espinha dorsal ali do Flamengo. Claro que você ainda tem um Rafinha, você ainda tem um Gerson, um Everton Ribeiro e companhia, mas o time é diferente, né? O time já não jogou com aquela intensidade toda contra a Chapecoense no domingo, e a Chape é a lanterna do Campeonato Brasileiro. Então eu tenho certeza que o Flamengo vai tropeçar em breve, tá? Eu tenho certeza que muitos de vocês também pensam assim, só que eu também tenho certeza que muitos de vocês estão preocupados, na verdade, não com o tropeço do Flamengo, mas com o rendimento do Palmeiras. E é isso que a gente tem um pouquinho de medo, né? A gente crê que o Flamengo vai tropeçar, mas muitos ainda não creem que o Palmeiras consegue ter um bom desempenho até o final do Campeonato Brasileiro, vencendo vários jogos consecutivos.
tem que começar por hoje, né? Mesmo sendo um jogo complicado, que é contra o Santos. Esperamos que o Palmeiras não entre em campo pressionado, né? Porque o Flamengo joga só amanhã. Nas últimas rodadas o Palmeiras até entrou um pouco mais pressionado, porque já sabia do resultado do Flamengo. Dessa vez não, vai jogar antes. Tomara que isso surta algum efeito e a gente possa jogar um pouco mais tranquilo contra o Santos, mesmo fora de casa, trazer um resultado positivo da Vila. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui, né? Torcendo bastante para esse jogo de hoje à noite. Quero que vocês comentem aqui, né, o que vocês acharam aí das mudanças, né? O Luan na zaga, o Luiz Adriano volta no comando do ataque e também o Jailson da Massa no gol. Beleza? Grande abraço a todos, valeu, até mais!